A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos tratar de um assunto que as pessoas sempre têm me perguntado, que é a respeito da sequência dos eventos dos tempos do fim. Ou seja, na teologia, isso nós chamamos de escatologia, o estudo das últimas coisas. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Assista esse vídeo até o final, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muitos têm se questionado quando acontecerá a grande tribulação, quando haverá o arrebatamento, se será antes ou depois da grande tribulação, se a igreja passará ou não pela tribulação, em que época acontecerá o milênio. Essas são as questões que muitos têm levantado a respeito das coisas dos últimos dias. E qual a ordem de cada uma delas? Qual a sequência correta desses grandes eventos? As igrejas cristãs elas têm adotado diversos tipos de visões a respeito da doutrina das últimas coisas. Alguns são pré-tribulacionistas, outros pós-tribulacionistas, uns são amilenistas, outros pós-milenistas, outros pré-milenistas. Então existem diversas visões a respeito do tema. Hoje nós queremos falar da visão pré-tribulacionista, pré-milenista, que é a visão pela qual a grande maioria dos pentecostais, das igrejas pentecostais, creem que é dessa forma que vai acontecer os eventos finais. Para nos situar no tempo e na história em que época nós estamos, nós acreditamos que estamos vivendo o período da igreja, período que é definido como a dispensação da graça. É o que Paulo chama de plenitude dos gentios, ou tempo dos gentios. Nesse período que nós podemos ver, observar através das profecias, é que grandes sinais acontecerão e esses sinais eles aumentam gradativamente com o passar do tempo e com a aproximação dos tempos do fim. Por exemplo, lá em Mateus 24 vai falar de vários sinais que eles vão acontecer de forma mais intensa à medida que se aproxima o fim dos tempos. Lá fala do aumento da grande apostasia, do distanciamento das pessoas com relação às coisas de Deus e à verdade e à palavra de Deus, do aparecimento de uma grande quantidade de falsos profetas e de homens que não amam a sã doutrina, homens divulgadores de heresias e de um evangelho falsificado, o aumento também da manifestação de eventos naturais como terremotos, pragas, pestes. E cremos também que a nação de Israel é um dos pontos importantes que nós devemos prestar atenção a respeito do que está acontecendo para sabermos que há, na verdade, uma aproximação com a vinda de Jesus. Então, nessa era presente, vai acontecer vários e vários sinais, que são indícios de que está se aproximando o fim dos tempos. Mas a primeira grande profecia que realmente vai se cumprir para a igreja neste mundo será o arrebatamento. Esse evento ocorrerá antes da grande tribulação. Então, nós cremos que inicialmente vai acontecer o arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus ela é dividida em duas partes. A primeira parte, que é o arrebatamento, e a segunda parte, que é a segunda vinda de Jesus propriamente dita. O arrebatamento ele tem algumas características que nós podemos citar, como por exemplo, o arrebatamento é o encontro da igreja com Jesus nos ares. Nesse momento, Jesus não vem até a terra, ele fica nas nuvens, aonde se encontrará com a igreja e a igreja será levada até o céu, aonde vai dar-se início o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Será um evento secreto para os ímpios. Só a igreja verá esse evento. Os ímpios não perceberão essa vinda de Jesus no arrebatamento. Será iminente, será no momento, no abrir e fechar de olhos, no momento, no instante, como a vinda de um ladrão, onde ninguém espera, assim será o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento, aqui na terra, vai acontecer, vai dar-se início à grande tribulação. Veja bem, aqui é necessário a gente fazer um parêntese. Nós não estamos falando aqui das tribulações normais que o crente passa no seu dia a dia, ou que determinada igreja, em determinada parte do mundo, está passando por servir a Jesus. Não. Essa grande tribulação ela será algo planetária, ela será algo global. Em todas as partes do mundo haverá a evidência dessa grande tribulação, que a Bíblia diz que será como nunca houve e jamais haverá no planeta. Logo no início da grande tribulação vai acontecer alguns eventos importantes que dá para a pessoa perceber que estará no período da grande tribulação. O primeiro deles é o aparecimento do anticristo, um governante mundial, global, que irá dominar os poderes do mundo inteiro.
Ele fará um pacto com Israel e trará uma sensação de paz momentânea. Ele será uma espécie de Messias global, onde as pessoas o adorarão e o admirarão, por conta dos grandes feitos que ele fará. A palavra diz que ele enganará a muitos. Mas nesse período também da grande tribulação vai haver o derramamento da ira de Deus. Pragas, pestes, terremotos, todo tipo de manifestação onde Deus vai castigar a humanidade pela sua rebeldia, pelo seu afastamento de Deus e das coisas de Deus. A Bíblia fala de 7 selos que serão abertos, 7 trombetas que serão tocadas e 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre o planeta Terra. Será também um período de grande perseguição. Todos aqueles, tanto israelitas como cristãos que faziam parte da igreja professante, mas não da igreja salva, da igreja que foi arrebatada, eles serão perseguidos e mortos. Então será um período de grande aflição e um período muito difícil de servir a Deus naquele período. Nós cremos que esse período será um período de 7 anos. É o que a Bíblia chama de a 70ª semana de Daniel, que no momento não podemos explicar, mas futuramente gravaremos um vídeo sobre essa questão. Nesse período também vai haver a implantação da marca da besta, onde as pessoas serão impedidas de comprar ou de vender se não tiverem a marca da besta. E aqueles que têm a marca da besta, eles adorarão a besta. E a Bíblia diz que aqueles que adorarem a besta serão lançados no lago de fogo. Após esses 7 anos de grandes eventos, de grandes catástrofes, do derramar da ira de Deus sobre a humanidade, sobre a terra, vai haver a segunda parte da vinda de Jesus, que é quando Jesus volta com a sua igreja, já vindo do céu. A palavra de Deus diz que ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Esse evento, sim, todo olho verá. O arrebatamento ele é secreto, somente a igreja percebe, somente será visto por aqueles que serão arrebatados. Porém, a segunda vinda mesmo, a segunda fase da vinda de Jesus, que dá início com o arrebatamento e termina com a sua grande manifestação em glória e em poder no céu, vindo com a sua igreja até colocar os seus pés lá no Monte das Oliveiras. Então, quando Jesus vier, na sua segunda vinda, já com a sua igreja, vai acontecer a Batalha do Armagedon, que acontecerá no final da grande tribulação. Nesse momento, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, Satanás será preso por 1000 anos, haverá a ressurreição de todos os mortos e degolados durante o período da grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta e por causa disso foram perseguidos e mortos, e haverá também o julgamento das nações. Aquelas nações que se voltaram contra Israel serão derrotadas com a vinda de Jesus. A Bíblia chama de a Batalha do Armagedon. Após o fim da grande tribulação, da Batalha do Armagedon, vai dar-se início o milênio, um período de 1000 anos que nós cremos que será literal, onde Cristo vai reinar a partir de Jerusalém e serão 1000 anos de paz e de prosperidade sobre toda a face da terra. Existem diversas profecias na Bíblia que indicam que haverá sim um período de paz nessa terra, onde Cristo será o rei e ele reinará sobre todas as nações. Nessas profecias, a palavra de Deus indica que a natureza será restaurada, o meio ambiente será renovado, haverá grande abundância em toda a face da terra para toda a humanidade, os animais perderão a sua ferocidade, serão animais pacíficos, haverá um aumento na longevidade da vida humana, onde as pessoas viverão por um período muito longo, será um período de cura e de muita saúde para a humanidade, onde as pessoas viverão sobre um governo perfeito. O governo de Cristo será um governo universal. Haverá o conhecimento da palavra do Senhor, onde as pessoas obedecerão às leis de Deus, e o Espírito de Deus ele estará por toda a terra, por toda a humanidade. Porém, o ser humano, mesmo sem a presença de Satanás nesse mundo, tentando e levando os homens a pecarem, a se revoltarem contra Deus e os seus mandamentos, já no final do milênio, Satanás será solto novamente e muitas pessoas vão se rebelar contra Deus. Ou seja, assim como no Éden havia um ambiente perfeito para se servir a Deus, no milênio também haverá esse ambiente perfeito. Porém, o homem é rebelde contra Deus. Nessa rebeldia contra Deus, mesmo vivendo durante 1000 anos de paz, de alegria, de prosperidade, de bênção, eles ainda assim se revoltarão contra Deus. E a palavra de Deus diz que serão uma grande multidão, como a areia do mar, que vai se levantar contra o Cristo e o seu reinado. Essa última revolta, a palavra de Deus diz que será a batalha de Gog e Magog, onde Satanás será lançado no lago de fogo e todos aqueles que se revoltaram contra Deus serão fulminados, serão consumidos pelo fogo que cai do céu. Depois dessa última revolta, será instaurado o grande trono branco.
o dia do juízo, como as pessoas falam, onde a palavra diz que todos comparecerão diante do Senhor, grandes e pequenos. E a palavra de Deus diz que aqueles que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Até a morte e o inferno será lançado no lago de fogo. Então, o lago de fogo não é o inferno. O inferno é onde as pessoas estão hoje aguardando o dia do julgamento. Depois do dia do julgamento, o juízo ou o grande trono branco, as pessoas serão julgadas e serão lançadas lá no lago de fogo, onde já está o falso profeta, o anticristo e Satanás. E por último, depois do julgamento do grande trono branco, haverá novos céus e a nova terra, onde essa terra será consumida, será destruída e haverá um novo céu e uma nova terra. A Bíblia fala que nesse novo céu e nessa nova terra, a Jerusalém de Deus, a Jerusalém celestial, o santuário de Deus, desce e vem habitar junto com os homens nesse novo céu e nessa nova terra. Os 2 capítulos finais do livro de Apocalipse dão maiores detalhes de como serão esse período. Um período maravilhoso de glória e de comunhão entre os salvos e o seu Criador e o seu Salvador. É o que a palavra de Deus chama de a eternidade, onde todos os servos de Deus, todos aqueles que amam a Deus, que serviram a Deus, que viveram para um dia viver esse grande dia, o dia da eternidade, o dia onde o homem e Deus viverão em completa comunhão, sem qualquer interferência do mal ou do pecado. Será um dia glorioso, um dia que nós ansiamos e desejamos. E esperamos que você também tenha esse desejo no seu coração, de morar com Deus eternamente. Então, resumindo, os eventos finais eles se darão na seguinte ordem. O período que nós estamos vivendo, chamado período da igreja, ou plenitude dos gentios, após esse período acontecerá o arrebatamento, que é a primeira fase da vinda de Jesus. Depois do arrebatamento, lá no céu vai acontecer o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra acontecerá a grande tribulação. Após a grande tribulação, que é um período de 7 anos, Jesus volta com a sua igreja, que é a segunda fase da vinda de Jesus, onde ele derrota o falso profeta e o anticristo, lançando eles no lago de fogo e prendendo Satanás por 1000 anos. Dá-se início o milênio, período de paz e abundância na face da terra. Durante esses 1000 anos, Cristo reinará sobre a terra. Após isso, haverá uma última revolta de Satanás e todas aquelas pessoas que não querem servir verdadeiramente a Deus, e eles serão derrotados na batalha de Gog e Magog. Por último, vai haver o julgamento do trono branco, e depois do julgamento do grande trono branco, haverá novos céus, nova terra e a eternidade propriamente dita. Esse é o resumo básico das coisas que estão para acontecer, e os assuntos pormenorizados nós trataremos em outros vídeos. Que você possa acompanhar o canal O que a Bíblia diz. Nós agradecemos a todos os inscritos. Se você puder compartilhar, comentar, deixar aí o seu like, isso é bastante importante para que seja um vídeo relevante e que a boa palavra de Deus possa se propagar e também ajudar a outras pessoas que têm dúvida a respeito das profecias dos tempos do fim. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.